Hoje vamos começar uma série nova no POC Podcast, que é O que Mais é Possível, trazendo para a conversa aqui pessoas que tenham alguma contribuição, algo que possa inspirar você, que está assistindo a gente aí, a perceber outras formas, perceber outras maneiras, perceber outras possibilidades na sua vida. E hoje eu convidei para estar aqui a Priscila. Priscila criou recentemente uma série de vídeos intitulados Conversas de Bueiro. E a gente vai conversar aqui hoje para saber o que é isso, o que ela está querendo dizer com Conversas de Bueiro. Bom dia! Bom dia, Rê, tudo bem? Joia? Muito obrigada por você ter aceito estar aqui, conversar com a gente. Fiquei muito intrigada e eu estou curtindo muito Conversas de Bueiro. A começar pelo nome, né? E eu queria abrir esse espaço aqui para que você traga o que é isso que você está criando quando você apresenta o Conversas de Bueiro. Da onde ele veio? O que te move a essa criação? Eu acho que a gente tem muitas formas de se expressar. E a minha forma de expressão é falando, cantando também. E eu gosto demais de conversar. Então, assim, quando eu tenho algum conteúdo, alguma coisa, eu preciso colocar pra fora através da voz. Preciso. Você conversa sozinha? Muito. Muito. Você conversa com você mesma para você mesma se escutar? Sim. Quando não é possível ter outra pessoa para me ouvir, eu converso comigo mesmo. Não, Priscila, mas peraí. Não, por que você tá fazendo isso? E é transformador, assim. Falar em voz alta me traz clareza. Uau, que interessante isso. Porque é uma questão, né? A nossa voz, o falar, o se escutar. Quanto que a gente se escuta? Uhum. E quanto que a gente acha muito louco quando a gente está falando sozinho. E que você está me trazendo que isso é um exercício que realmente ajuda você a perceber onde é que você está. Traz uma, pelo que eu escuto você dizer, traz uma presença. Sim, muito grande. E eu sempre conversei muito com o Diogo. Assim, acho que O Diogo, para quem não sabe, meu marido, é companheiro de Priscila. o videomaker que está fazendo essa série maravilhosa. Ele cansou de ficar com todas essas palavras só pra ele, resolveu, vamos levar isso aí pro mundo, porque deu aqui, viu? Vamos compartilhar isso aí, dividir as cargas. E aí, acho que desde o primeiro dia que a gente se conheceu, a gente conversa por no mínimo 3 horas por dia. Sempre. Coisa que vocês tenham combinado, a gente vai conversar 3 horas por dia? Não, isso é natural, assim. O dia que nós nos conhecemos, a gente conversou das 11 da manhã até as 11 da noite, assim, com alguns sempre intervalos. Sempre, porque a gente conversa de tudo, assim. Não é DR, é conversa. Nossa, eu vi isso aqui na internet. Pode até ser um assunto que pra mim não é interessante, mas eu só chegaria naquele assunto se ele trouxesse. Porque como eu não pesquiso, aí eu... Aí é engraçado porque às vezes eu não faço perguntas. E você não tá proporcionando diálogo. Mas isso... Isso não é meu, assim, eu entendi, eu escutei o que você trouxe, mas eu não tenho como contribuir, né? Nesse caso, é você só ouvinte. Ele, não, tá bom. E aí, continua falando, porque, né, ele também tá falando. E como eu tenho alguns conteúdos internos que às vezes eu preciso... desenvolver. Processar, assim. Às vezes acontece alguma coisa, eu preciso entender o que aconteceu. Fica acumulado, né? E aí a gente tá conversando assim, no café da manhã, então, a gente vai levar as meninas, aí eu... E se... Aí ele olha pra minha cara, surgiu do bueiro essa pergunta, né? Então, Conversas de Bueiro surgiu de uma dinâmica de vocês de trabalhar os assuntos que emergem
sem um compromisso, sem que tenha que ter alguma definição sobre isso. É uma coisa natural e espontânea de vocês. E é uma coisa que faz parte da dinâmica de vocês enquanto casal, como parceiros. Eu digo que vai além um pouco dessa coisa de casal, né? Vai de uma relação até de amizade. Sim. Transcende um pouco o que a gente entende de como deve ser aquela coisa quadrada da relação. Isso é muito interessante que você está me trazendo, porque quando você fala sobre isso, eu percebo que vocês conseguem ir além daquilo que é o padrão e o que é normal quando a gente fala de uma relação a dois. Isso faz sentido para você? Quando eu trago isso, vocês são mais do que só um casal, marido e mulher? Sim, não, é exatamente isso, assim, que não é aquele, para o nosso relacionamento dar certo, nós precisamos. Não, a gente gosta de conversar um com o outro. Eu gosto de ouvir. As coisas que ele fala, às vezes, não fazem nenhum sentido para mim. Eu fico olhando pra cara. Ele fala e eu fico olhando pra cara dele. É o quê? Hein? E ele, não, peraí, repete. De novo. Mas é conversa, assim. É conversa. Acho que dentro do nosso relacionamento existe uma amizade. É a parte amigo que fala o dia inteiro. Que conversa muito. Dá para separar isso ou é uma coisa que tá tudo junto? Agora estamos sendo amigos, não, agora estamos sendo marido e mulher, agora estamos sendo pai e mãe. Vocês percebem isso separado ou vocês percebem que isso tudo é um pacotão da relação que vocês têm um com o outro? Não, acho que faz parte do pacote. Acho que esta relação é composta, sei lá, dessa parte. E aí vai fluindo. Interessante. O que você está trazendo é algo que dentro da linha de trabalho que eu escolhi, né, que é a Access Consciousness, a gente tem um nome para isso. Tudo tem um nome, é legal. Sim, a gente não quer definir muito as coisas, mas nomear algumas coisas, às vezes, traz um entendimento e traz e potencializa isso que a gente está trazendo à tona. Então, quando a gente olha pelo ponto de vista de Access para esse tipo de relação que vocês têm, a gente não fala que vocês têm um relacionamento. O relacionamento, ele remete a algo que já está nessa realidade definido como um padrão. Relacionamento homem-mulher, aquela coisa né, quadrada e limitada, né, porque entra num molde. Isso que você está trazendo, que vocês fazem, a gente chama de criacionamento. Criacionamento, isso remete a algo em que, se a gente não tiver que definir o que existe entre nós, o que é que nós podemos criar juntos? E criar juntos de um lugar onde você faz exatamente isso que você acabou de falar. Às vezes ele fala coisas que eu não tenho a mínima ideia, não consegui captar, mas eu estou aberta para receber o que essa pessoa está trazendo. E no diálogo, na conversa, a gente vai elaborando sem ter que defender eu estou certo, você errado, sem ter que provar alguma coisa um para o outro, mas com vontade de criar algo nessa relação. Né? Então, um criacionamento, ele vai além do que a gente conhece sobre relacionamento. Na verdade, muitas pessoas não têm relacionamentos hoje em dia porque elas não querem um relacionamento. Um relacionamento que, no senso comum, está cheio de limitações, cheio de definições que não fazem mais sentido para as pessoas. Então, por que você está sozinho, pessoa? Acho que é porque eu não quero um relacionamento. Eu não quero esta caixinha. Eu não quero caber numa caixa. Eu não quero ter que, por exemplo, tem que ceder. Né? Isso a gente ouve falar muito de relacionamento. Relacionamento, cada um tem que ceder um pouquinho. E o que você está trazendo
é exatamente algo que sai da regra. Eu não tenho que ceder. Eu não tenho que concordar nem que discordar. Mas eu estou presente e aqui eu quero saber o que nós conseguimos criar juntos. Por isso, criacionamento. Né? Então, o que você está me trazendo é que as conversas de bueiro... Aliás, eu quero saber por que desse nome. Ah, que elas vão ter que perguntar pro Diogo. Porque do bueiro... O bueiro eu não sei. Eu sei que quando surge a pergunta de bueiro, ele fala... Sempre fala... Pergunta de bueiro, né? Pergunta de bueiro. Tá, é um código de vocês. Tipo, pergunta de bueiro. Pergunta de bueiro. É aquele lugar que requer uma investigação aí, porque tem coisa querendo surgir, que pode trazer alguma novidade, alguma possibilidade não percebida. É mais ou menos nesse lugar. Sim. E as perguntas, elas fazem realmente parte do dia a dia, assim. Elas foram feitas. Não é que eu peguei... E falei, ai, não vou falar. Não, provavelmente foi uma pergunta ou do café da manhã, porque como é o horário que a gente mais conversa, a gente deixa as meninas e aí tenta tomar café da manhã junto, né? Ah, não, porque às vezes tem trabalho, às vezes tem reunião na escola, então, assim, é o momento em que a gente tenta sentar e conversar nós dois, né? Porque de noite também é uma coisa que tá cansado, o meu cérebro já não funciona. Então é de manhã. Que é esse momento onde vocês dois estão mais presentes, estão mais frescos, e aí essas conversas têm a oportunidade de surgir mais limpas, Isso, né? exatamente. Sem peso do dia inteiro, do acúmulo de informações do decorrer do dia. E são perguntas mesmo. Eu não venho com uma tese pronta. A pergunta surge, que nem o que é repartir. Eu tava pensando, não sei, tava com algumas coisas, de repente, mas o que é repartir mesmo, né? E aquilo é genuíno, tipo... Então, para aí, a pergunta surge, né? Isso é uma coisa que você não se programou, você eu tenho que fazer perguntas, eu tenho que trazer uma pergunta. Não, ela... simplesmente ela brota. Eu gosto de definir algumas coisas. Eu sei que definições nos limitam. Eu já ia perguntar, sobre isso. Não, eu sei que definição... Eu entendo que definição limita. Mas no sentido... Mas a minha definição é o ponto de partida. É tipo, o que é que você quer falar? Tá, vamos ver se eu entendi. Então, existe todo um universo de possibilidades e você dá um contorno aqui para olhar mais profundamente para isso. Para onde eu quero olhar. Tá, então você... Desculpa te contrariar, mas você não está definindo. Não, tá bom. Não é uma definição. Uma definição é muito clara. Definição é quando você tem que defender algo. Você tem que defender aquilo que é sua verdade absoluta. Isso é uma definição. O que você está fazendo aí deixa eu dar uma contornada aqui para olhar, botar uma lente aqui. Você está querendo investigar alguma coisa, mas ela não é rígida. Não é rígido. Porque você está num estado de pergunta. É diferente, né? Você propor para uma pessoa fazer perguntas. A gente usa o exercício de fazer perguntas para quê? Para convidar a pessoa a ser constantemente uma pergunta. Você não é uma pessoa que faz perguntas. Você é a pergunta. Não, mas... Já vai querer se diminuir. Não, mas... Não é me diminuir. É porque... Eu acho que eu e todo mundo pensa muitas coisas em muitas áreas na dinâmica da vida, do dia a dia. Então, mesmo uma pergunta, ela não é restrita, né? Ela não diz, ela não diz, por exemplo, só de maternidade. Envolve sociedade, cultura, envolve muitas coisas. Então, eu entendo que tudo que a gente faz está ligado a alguma coisa. Mas qual que é o ponto de partida? Tipo, tá, do que é que você quer falar?
aí surge a pergunta. Sim. Né? E a partir da pergunta vão surgindo outros campos e que você pode seguir por eles ou não. Uhum. Você pode ir trazendo um pouco mais para aquilo que você está com curiosidade de descobrir. E o legal é que, assim, por exemplo, a resposta de... Às vezes a gente chega numa resposta, né? Não precisa. Eu acho que a ideia mais é mexer no assunto, né? É mexer no assunto. E porque eu acho que não tem uma resposta. Porque se hoje eu fizer esta pergunta e achar uma definição, sei lá, né? Chegar no final. Porque deu hora do almoço, precisa acabar a conversa. Então, a gente chegou aqui, beleza? Beleza. Não, tá, chegou. Se daqui a um mês chegar na mesma pergunta, pode ser que existam outras possibilidades. Então, não é rígido, né? E aí, uma coisa que eu tinha medo de fazer as perguntas de bueiro online é porque ela é uma pergunta e eu não respondo, e assim, a minha resposta não serve para você, não serve para o Diogo, não serve para minhas filhas. É uma pergunta. E aí, eu gosto de acompanhar quem recebe. Sim. De interagir. De interagir, porque eu não gosto de informações jogadas. Porque você não sabe como que está o terreno que vai te receber. Isso não tem como saber. Não tem como. Tem. E aí, mas eu me preocupo com quem recebe. E aí era a minha dúvida. Eu falei, mas será que... Porque eu acho as nossas perguntas interessantes, né? Eu falava, vamos compartilhar essa dúvida com as outras pessoas e fazer elas pensarem também, né? Quem tiver nesse momento de pensar nisso, pode ser uma coisa legal, né? Mas aí eu fiquei com... né? O meu receio era, tá, e quem não está num momento para receber isso? Eu falei, mas eu não controlo o outro, né? Yes. Isso é maravilhoso. Isso que você está trazendo é incrível. Você está trazendo de uma dinâmica de vocês, né, da família, algo que você percebe que contribui, né, para que isso, para essa fluidez, esse fluxo, né, para que vocês não fiquem estagnados e não vire algo tedioso, né? E você se dá conta de que isso não tem controle. Não. E é muito, muito legal. E eu sou muito grata por você estar trazendo isso aqui. Porque controle é um dos mecanismos que essa realidade usa e que vem fazendo com que a gente constantemente se mantenha no mesmo lugar. E a gente vive clamando por mudanças o tempo todo. Então tá, eu não tenho controle e eu vou fazer mesmo assim. E eu não posso controlar como isso vai chegar para outra pessoa. Mas eu lanço isso como uma possibilidade, como um convite para que cada um vá buscar aonde isso toca. Né? E aí a gente vai para um lugar muito precioso que é o propósito de uma pergunta, quando a gente lança, né, uma provocação, não é encontrar uma resposta, não. É o quê? É a gente convidar a acessar mais consciência. A gente se abrir a outras possibilidades. O que mais é possível? O que mais é possível. Quando a gente está nesse lugar, a gente não pode ter expectativa nem projeção do lugar certo para chegar. Você não pode querer lançar uma pergunta com a ideia de eu vou convencer para que a pessoa alcance isso. Não é. Porque isso seria muito pequeno diante de tantas possibilidades que se abrem para cada pessoa. E isso que é, ao meu ver, a riqueza de se trabalhar com perguntas. Perguntas que não buscam respostas. Respostas, é verdade. Perguntas que sempre mantêm esse espaço aberto do que mais é possível. Do que mais é possível. E é muito engraçado que eu falo que as minhas filhas são... Eu existi depois que elas nasceram, assim, porque parece que eu comecei a enxergar as coisas, né?
E quando eu cheguei nesse lugar das perguntas, no me relacionar com elas, foi muito mais legal. Ah, não é fácil, não quero. Mas é muito mais legal de tipo, ela senta e chora do nada. E aí, Crianças fazem isso, ai, elas simplesmente, do nada, sorriem e choram. e aí a hora que às vezes a Laura senta e começa a chorar, e aí eu tento chegar assim e falar, me colocar no lugar da pergunta, tipo, o que que você está sentindo? Não, eu tô realmente curiosa, o que que tá acontecendo? E aí, filha, por que que você tá chorando? E aí a pergunta me proporciona muito mais possibilidades de relacionamento do que o para de chorar ou toma aqui, Ou fazer o que muita gente costuma fazer com crianças, que é ficar nomeando, né? Você tem fome? Uhum, Você se machucou? Você não sei o quê? Nananã. Pera, o que é isso? O que está se passando com você? uhum. E quando as crianças, suas filhas, elas trazem? Como é que é? Elas trazem alguma coisa. E aí? Ai, é sempre tudo novo. Nunca é aquilo que você tá lavando a louça, a criança senta no chão do seu lado e se joga no chão. Ah! Você fala: "Ai, tá com fome?" Não, o gato pulou no sofá e eu queria pegar ele no colo. Tá. E você quer fazer o quê com o gato? Eu quero que o gato venha pro meu colo. Então vamos pedir pro gato ir pro seu colo? Quer perguntar pra ele o que que ele quer? Que legal. E aí você vai enchendo de pergunta, Sim. até surgir mais pergunta. Maravilhoso. Porque isso traz quando a gente vive a partir desse lugar de ser uma pergunta, que é o que eu estou entendendo aqui, que tem a ver com a dinâmica de vocês, a vida, ela vai em constante movimento sempre. É verdade, eu não tinha percebido isso. Tem fluxo. Porque a pergunta sempre, sempre abre possibilidades. E não existe, pelo que eu recebo, né, de você aqui na sua fala, não existe nenhuma tentativa de controlar o que está acontecendo. Mas eu estou aqui, estou presente e a gente vai aqui juntas ver o que a gente pode criar com isso. E isso é muito precioso. Então, conversas de bueiro são um pouco dessa experiência cotidiana desta família. É, isso aí. Da forma como vive a vida. Maravilhoso. É isso. E como é que as pessoas podem participar dessa conversa de bueiro? Eu acho que elas podem comentar, né? Podem fazer perguntas. A gente não falou. Conversas de bueiro é uma página, aliás, é uma série da produtora Rua 82 no Instagram. Isso mesmo. Onde é que eu vou encontrar as conversas de bueiro? Instagram, produtora Rua 82. Isso mesmo. Está lá. Além de outras coisas que essa família cria, temos conversas de bueiro. Muito bem. E conversas de bueiro aceita sugestões de temas? Aceita. Então, a gente vai pensar junto, vai perguntar junto. Nossa, você já captou aqui qual é a história, qual é a ideia das conversas de bueiro. Você está conversando com você, com seus botões, e de repente você quer lançar aí uma provocação. Direct para Priscila. Pode mandar lá. Produtora 82 para a série Conversas de Bueiro. Que a gente faz a sua pergunta e pergunta junto. Entra na conversa e abre aí um campo de possibilidades, sem ter a obrigação de chegar a uma resposta. Olha que coisa mais deliciosa que é isso. Muito obrigada pelas conversas de bueiro. E isso seja uma inspiração para mais pessoas. Então, a gente fecha aqui o que mais é possível, primeira edição
com a Priscila, da produtora Rua 82. Muito obrigada.